Meus filhos e irmãos em Cristo, a liturgia do terceiro domingo do Advento é intitulada a liturgia da alegria. Existem duas alegrias nos tempos fortes: a do Advento, que é do terceiro domingo, e a alegria da preparação para a Páscoa, que é do quarto domingo da Quaresma. Os dois únicos momentos na liturgia da igreja em que o sacerdote usa o róseo, para justamente dar o sentido da pausa, da alegria do Cristo que vem. E a liturgia de hoje, amados irmãos e irmãs, vem nos dizer que a verdadeira alegria, ela vem depois das grandes crises. E é isso que gostaríamos de refletir nesse domingo. Uma alegria que vai além das expectativas humanas, porque vem de Deus, mas que para gerar fruto em nós precisa tornar-se uma palavra que tantas vezes corremos e fugimos, ou que tantas vezes parece gerar medo, que é a palavra crise. Todos estavam aqui domingo passado e refletíamos sobre o convite de João Batista à conversão. E a conversão era vista como algo difícil, que é graça de Deus para cada um de nós, porque sozinhos não podemos. E quando refletíamos a conversão, ficávamos estupefatos com a conversão de Deus, que se fez homem e veio morar conosco para que nos convertêssemos a Ele. Pois bem, a liturgia de hoje nos convida a pensar na crise. E quem é que nos coloca em crise hoje? O mesmo que nos convidou domingo passado à conversão. João Batista está preso, não mais livre, como domingo passado. Está preso. A crise da prisão. João Batista agora não pode mais anunciar. São os seus discípulos que anunciam. E ele manda os seus discípulos perguntarem: és tu aquele que has de vir, ou devemos esperar um outro? Irei fazer toda a homilia só aqui. Não vou sair dessa pergunta. Amados irmãos, na vida, tantas e tantas vezes, nós nos colocamos dúvidas, questionamentos, incertezas. Até aqueles que têm uma fé sólida, segura, também se perguntam e tantas vezes caem na tentação de duvidar e questionar. Tantas e tantas vezes na vida aparecem dúvidas. No percurso diário, hoje, de alguém que é muito ativo, a gente encontra um GPS que tenta dar respostas àqueles lugares que a gente não conhece, não sabe, não achou, não encontrou. Mas o GPS consegue responder as perguntas de lugares. Mas o mais difícil na vida é a gente conseguir encontrar as respostas das perguntas chamadas existenciais. Ou seja, aquelas perguntas que tocam a existência do homem. O que estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Por que até agora?
porque já não fui. O que é a vida? O que é a verdade? O que é o bem? O que é o mal? Porque Deus, sendo bondade infinita, no mundo existem tantas injustiças. Por que Deus não age e resolve tudo em um piscar de olhos? Por que tantas desigualdades? Por que tantas atrocidades? Tanta violência? Por que a doença? Por que tantas doenças? Por que aquelas que têm cura e aquelas que não têm cura? Por que a ciência não consegue resolver tudo e consegue só ir até onde ela pode? Perguntas. E o interessante na vida é quando o ser humano vai encontrar as respostas na religião. Porque parece que a religião ainda é o lugar onde é possível a gente encontrar respostas. Ainda que elas não sejam claras, mas parece que lá sempre vai ter um eco de alguma coisa daquilo que estou buscando, daquilo que estou perguntando, daquilo que estou querendo. Mas o homem se espanta quando, vindo buscar na religião as respostas, se depara com religiosos, com cristãos, que também duvidam, que também têm uma fé pequena. O povo se impressiona quando procura respostas na religião e tantas vezes nem ela mesma oferece. Partindo desta perspectiva, nós poderíamos dizer que domingo passado João Batista nos convidou entusiasticamente à conversão, ao arrependimento, porque o reino chegou. Mas olhando a vida na perspectiva de uma prisão, e de uma prisão por causa daquilo que havia anunciado, de uma prisão por causa daquilo que ele pregava, ele pergunta: és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? O próprio João Batista, na prisão, se questiona se aquele que ele anunciou é verdadeiramente o esperado ou não. Amados filhos, em nossa história de vida vocacional, em nossa história de fé, esses questionamentos aparecem. És tu? Ou devemos esperar um outro? João Batista se questiona simplesmente porque, se a gente acompanhar as pregações de João Batista, basta recordar do domingo passado. Ele prega o Messias juiz. O Messias que vem para libertar Israel. O Messias que vem, como diz o profeta na primeira leitura, com a vingança. E de momento, na prisão, João Batista se depara com um juiz que executa a justiça com o amor, não com a lei. Que ao invés de vir com a vingança, vem com a misericórdia, com a compaixão, com a bondade. E por isso, internamente, ele se pergunta: é ele ou não? Diante das perguntas
ferramentas da existência, amados irmãos e irmãs, nós nos deparamos com aquilo que chamamos de crise. Existem aqueles que nunca têm crise. Existem aqueles que vivem na crise. Existem aqueles que fogem da crise. Existem aqueles que vivem imersos na crise. Existem aqueles que congelam a crise. Existem aqueles que lutam para sair da crise. Crises. Diria um autor cristão: quem não a tem, pode se reconhecer como a própria crise, porque a crise é cristã. E a crise na vida de um cristão pode ser entendida como a hora por excelência de Deus. São aqueles que, como João Batista, se questionam, que no questionamento podem não encontrar as respostas, mas podem conseguir, nos questionamentos, encontrar a alegria misteriosa de viver, porque lá dentro sabem que no cotidiano da vida existem manifestações de uma verdade de Deus que todos buscamos. Um autor poético vai dizer que a vida é como uma folha que cai no chão e é pautada pelo vento. Uma hora o vento leva a folha para bons momentos. Outra hora, em um piscar de olhos, o vento leva a folha para maus momentos. Assim é a vida humana. E o cristão vive essa vida guiada por um sopro, o sopro do Espírito, o sopro de Deus. É Deus quem governa a nossa vida. É Deus quem sopra. É Deus quem conduz. É Deus quem sustenta. E por isso, nas dificuldades e dúvidas e crises da vida, Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, vai nos dizer que o cristão, na verdade, procura a verdade. Mas quanto mais ela a busca, mais ele se dá conta de que a resposta à verdade só é uma: a busca. Amados irmãos e irmãs, aonde queremos chegar com esta homilia de hoje? As perguntas de João Batista: és tu que há de vir, ou devemos esperar um outro? Vem a calhar com as inquietações nossas, humanas. Quem aqui não as tem? Quantas e quantas vezes na vida de fé nós nos sentimos pequenininhos, porque as dificuldades, as provas da vida nos levaram a um sério questionamento. É isso mesmo? Ou não é? Exatamente. E por isso, é nessa hora sagrada que o cristão deve, como João Batista, não ter medo de perguntar. Porque às vezes a gente tem medo de ousar perguntar. E o cristão precisa se entender como aquele que pergunta, como aquele que questiona, e como João Batista diz: és tu? Porque somente aqueles que se perguntam: és tu? Conseguem se preparar bem para o Natal do Senhor. Só aqueles que dizem: é esse mesmo que eu estou esperando, ou é outro, conseguem compreender as surpresas de Deus em suas vidas. Amados irmãos e irmãs, escutando esse Evangelho, mergulhemos nesse caminho para o Natal do Senhor.
que vem. E se João Batista se surpreendeu com ele, João Batista, repito, se surpreendeu, ele que nos convidou à conversão, na prisão, se surpreendeu com ele, imagine nós. Quantas surpresas não teremos na vida de Deus. E só os que se perguntam e enfrentam as crises e fazem da crise uma hora de Deus, esses conseguem encontrar. Estes conseguem viver o Natal. Estes conseguem se surpreender com aquele Deus que pregávamos no domingo passado, que se converte. Uma coisa era João Batista dizer essa conversão, outra coisa foi na prisão ele vê aquilo que levaram para ele. E o que foi que levaram para ele? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados, e é bem-aventurado, é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Eis a belíssima mensagem desse domingo. A alegria, amados irmãos e irmãs, nós encontramos quando, na dúvida, na incerteza, na crise, onde tudo parece se esvair, Deus nos surpreende. Deus vem ao nosso encontro. De onde nós menos esperávamos, chega. E essa a boa notícia que vem. Por isso, amados irmãos e irmãs, nos caminhos da vida, saibamos compreender que não é aquela definição de Deus da catequese, ou aquela doutrina que eu aprendi, que vai me fazer reter tudo aquilo que é Deus. Deus, o Deus que vai chegar, o Deus que vai nascer, nós só o compreenderemos quando, como João Batista, também interiormente nos perguntarmos: és tu que és divino, ou devemos esperar outro? E é justamente aqui, no ordinário da vida, nos detalhes simples da vida, que ele vai se manifestar, nos surpreenderá e vai mostrar que quem tem a condução de todas as coisas dessa vida terrena, Ele. Que Ele nos ajude e que a gente possa encontrar nesses momentos a alegria da surpresa de um Deus que vem sempre. Assim seja.